Os impactos e os trabalhos em Brumadinho 2 semanas após o rompimento da barragem da Vale. A Arquidiocese de Belo Horizonte atuando junto às famílias, vítimas e moradores da cidade. Veja também como o poder público pretende atuar para tentar evitar novos desastres em Minas. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. Esta sexta-feira marca 2 semanas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Grande BH. No local, o trabalho em busca de corpos das vítimas é ininterrupto e ainda há muito a ser feito. Desde a reconstrução de casas e recuperação do meio ambiente, as vidas das famílias que perderam entes queridos, o trabalho na zona rural e a confiança na empresa responsável por boa parte da arrecadação na pequena cidade mineira. 25 de janeiro de 2019. Era hora do almoço, por volta de 1 da tarde, quando 13 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério vazaram da barragem da mina do Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma cena que não esperávamos ver nunca mais. Eu fui e falei assim, que barulho de chuva que é esse, gente, que eu não tô entendendo nem nada. Aí do nada o menino falou assim, isso não é chuva não, isso é uma outra coisa, tá dando medo, porque tava aumentando o barulho. Que ela vindo lá de cima, onde nós estávamos, ela vem só com um barulhinho baixinho. Imagens de satélite mostram o antes e o depois do rompimento da barragem. Um tsunami de barro atingiu 290 hectares, área equivalente a 300 campos de futebol. Pelo caminho, a lama levou o setor administrativo e o refeitório da mineradora, onde estavam mais de 300 funcionários e terceirizados. Levou casas e moradores, uma pousada com funcionários e hóspedes, plantações, mata fechada, pastos e animais. Porque ver uma cena dessa é como se você estivesse num filme de terror, podia ser uma mãe sua, um pai seu, tá lá, então a gente se sente muito triste com essa história. Aí o que eu vi é isso, e vi a terra tremendo, como se fosse as árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. Imediatamente começou o trabalho incansável dos bombeiros em meio à destruição. Logo chegaram reforços. A união de entidades trouxe a Brumadinho militares de outros estados e até de Israel. Cães farejadores, aeronaves de diversas corporações. Durante dias e dias, olhares atentos do alto e mãos fortes que se arrastavam na lama em busca de sobreviventes e de corpos. Muitos permanecem desaparecidos. Em poucas horas, o mar de lama chegou a 9 quilômetros da barragem, ao rio Paraopeba, um dos pontos de captação da Copasa. A água atingida de vermelho contaminou o rio, matou peixes e atingiu diretamente uma aldeia indígena Pataxó que vive às margens do Paraopeba. Eles tirou uma parte da nossa reserva, mataram uma parte, mas nós somos um povo de resistência, então nós não vamos sair daqui, nós vamos continuar, mesmo que o rio morreu, mas nós vemos que a natureza depende da gente, para nós estar preservando. Quase uma semana após o episódio, a mineradora Vale anunciou que iria paralisar as operações em 10 barragens semelhantes às que se romperam em Mariana e Brumadinho. Mudanças tardias, em busca de que o uso que tem sido feito dessa riqueza natural de Minas Gerais não custe mais vidas, nem gere mais tamanhos impactos ao meio ambiente. Dom Joaquim Mon, ele definiu muito bem, dizendo que é um crime ambiental e um homicídio coletivo. Nós, enquanto sociedade, nós temos que organizadamente mudar esse sistema. E temos que responsabilizar e colocar na cadeia os executivos que são os responsáveis por essas empresas, né? Assim a gente trata do bem comum, que é a natureza e a própria vida. Logo que soube do rompimento, a Arquidiocese de Belo Horizonte agiu. Além de visitas e missas do arcebispo Dom Valmor, foram para o local bispos, sacerdotes, diáconos e leigos ligados a diversas paróquias, principalmente a matriz de São Sebastião de Brumadinho, onde foi montado um ponto de apoio às vítimas e familiares. Os voluntários trabalham dia e noite para levar um pouco de esperança à região. Foram necessários 5 dias de espera para que o corpo do irmão de seu Sebastião fosse encontrado. Até domingo eu tinha esperança de encontrar o corpo dele, vivo. Mas com aquela paralisação que teve da barragem, agora, meu Deus, vai ser só notícia que ele está morto. Nós éramos 7 irmãos, né?
6, 5 homens e uma mulher. O meu irmão mais velho morreu, agora esse é o caçula. Durante todo o período de buscas, os voluntários têm sido fundamentais. Atuam na cozinha do refeitório, prestando informações para familiares em busca de notícias. Dão o suporte emocional para esse momento muito difícil. Desde o dia do rompimento da barragem, mais de 740 médicos, enfermeiros, assistentes sociais, veterinários e psicólogos se inscreveram na plataforma de voluntariado Transforma Brasil. Ela atua em parceria com a ONG Emissão, que esteve presente no desastre de Mariana em 2015. De acordo com a plataforma, 1.700 pessoas cadastradas já foram encaminhadas para auxiliar aqui em Brumadinho. É o caso de Ana e Alice. As amigas são enfermeiras e têm feito plantão em velórios e cemitérios. A nossa faculdade, onde a gente formou, sempre incentivou a gente a fazer trabalhos voluntários. Primeiro nós devemos pensar se fosse com a gente, poderia ser um familiar nosso, um ente querido nosso. A Arquidiocese tem atuado em Brumadinho em várias frentes, desde recolhimento de doações a suporte médico. Este grupo da Providence vai levar alimentos para as comunidades afetadas pela lama e que estão sem abastecimento. Além disso, será feito um mapeamento das famílias para que a assistência não seja só nesse momento. Infelizmente, esse crime ele vai perpetuar por um tempo ainda, as consequências são muito graves e a gente precisa ficar perto das pessoas. E a proposta da Arquidiocese é que a gente esteja mais próximo possível. Por isso a gente veio entender o que está acontecendo, as pessoas ficam um pouco perdidas, desnorteadas. E essa equipe social ela vem com essa visão mesmo, né, para que a gente possa realmente direcionar da melhor forma e acolher essas pessoas de fato. Lucas veio de Itu, no interior de São Paulo, em um grupo de 4 voluntários. Além de assistência às famílias, eles estão lavando as roupas dos bombeiros à noite para que eles possam usar no dia seguinte. Bom, parte do que a gente crê a respeito do propósito de vida do ser humano é o amor ao próximo. Então a gente entende que se a gente não ama, a gente não está sendo quem a gente deveria ser. Então por isso, numa situação como essa, numa carência de amor, uma carência de abraço, a gente entende que é o melhor lugar onde a gente deve estar. É onde estão precisando de amor, onde estão precisando de abraço. Por isso a gente se desloca para entrar em contato com aquilo que a gente nasceu para ser, que é amar o próximo. A Arquidiocese de Belo Horizonte vai celebrar o primeiro centenário em 2021. Nessa próxima segunda-feira, 11 de fevereiro, data do aniversário de 98 anos, será o início do tríduo em preparação para este marco importante na história da igreja. A missa terá a celebração do arcebispo Dom Valmor na Catedral Cristo Rei às 7 horas da noite. A celebração também irá marcar a primeira ordenação diaconal na Catedral. O endereço é a Avenida Cristiano Machado, número 11.910, bairro Juliana. O momento terá transmissão ao vivo pela TV Horizonte. O Papa Francisco enviou carta aos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O documento oficial chegou à Arquidiocese de Belo Horizonte pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Pontífice, e pelo núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello. Na mensagem lida durante a missa de 7º dia das vítimas, o Papa disse que se unia às orações pelos mortos e enviou condolências às famílias delas, bem como a proximidade espiritual junto daqueles que perderam os lares. O pontífice pediu ainda conforto para restabelecimento dos feridos e coragem para todos, incluindo aqueles que trabalham nas buscas aos desaparecidos. Na manhã do dia 25 de janeiro, data do rompimento, o Conselho Estadual de Política Ambiental havia se reunido em Belo Horizonte. Na pauta estava a concessão de licença para uma mineradora na região da Serra da Piedade, onde fica o Santuário Basílica da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. A decisão deverá ser retomada na reunião de fevereiro e mobiliza ambientalistas que tentam barrar o projeto. O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade é um dos mais importantes destinos religiosos do Brasil. Mais de 500 mil pessoas peregrinam até o alto da Serra da Piedade todos os anos. Mas muita gente que chega lá em cima não presta atenção no que acontece no pé da serra. A mineração está presente e transforma a paisagem, colocando em risco um grande patrimônio. É notório para qualquer pessoa que quiser visualizar a devastação feita
E o que nós propomos como igreja, como sociedade civil, é que abramos um diálogo e que seja feito tudo da forma mais lícita e justa possível. O Conselho Estadual de Política Ambiental se reuniu no último dia 25. Em pauta estava o pedido da mineradora AVG para ampliar a área de exploração da serra. O acordo tinha sido muito claro de que não se poderia aumentar a área de mineração, tá? No acordo. E, posteriormente, o que passou, o que está sendo objeto aqui de análise, aumenta a cava de uma maneira considerável. E isso não poderia ter sido feito, ao meu ver, unilateralmente entre a SEMAD e o empreendedor. De acordo com especialistas, o que chama mais atenção é o fato da serra ser tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o que impediria qualquer prática exploratória na região. O que está aí posto é um processo de mineração para ter lucro e que pretende destruir mais ainda a Serra da Piedade, que é um patrimônio cultural, histórico, religioso, incomensurável, e não tem como nós permitirmos, a nosso ver, que haja mais destruição naquele bem. A próxima reunião do Conselho deve ocorrer no final de fevereiro, e mais um desastre ambiental causado pela mineração pode guiar os conselheiros entre mais uma licença de exploração ou a preservação de um símbolo de Minas Gerais. Daqui a pouco, a legislação sobre a mineração no estado foi destaque na posse dos deputados mineiros, já após o intervalo.